Bom dia, furiosos, como que vocês estão? Bom, vocês sabem que aqui eu faço um paralelo entre terapia e vivência cristã, né? Evangelho. E eu tava lendo o Sermão da Montanha hoje e eu tive uma percepção e eu quero dividir com vocês. No Sermão da Montanha, Jesus, ele começa a ensinar as pessoas e ele... Tá escutando, né? E é interessante que ele diz, aqui ele veio. Então ele diz assim, ó, eu não vim para desfazer a lei. Pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. E aí ele pega temas, tópicos da lei e começa a dar a versão dele, a visão dele, a forma como ele sugere que a lei seja seguida. E ele adiciona agravantes, né, na lei. Então, ele fala assim, se na lei está dizendo que o marido pode dar carta de divórcio à sua esposa, é isso que ele fala? Eu digo para você que aquele que casar com a repudiada também terá juízo, trará juízo sobre ele. Aquele que... Como é que ele fala? Vamos pegar a Bíblia que é melhor. Então lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 17, ele fala, ó, não entendam de modo errado a razão da minha vinda. Eu não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. No versículo 21 ele fala assim, de acordo com a lei de Moisés, a regra é, não mate. Se você matar, deve ser julgado. Porém, eu digo, aí Jesus acrescenta, eu digo, que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Ferrou pra todo mundo. Porém, eu digo que basta que vocês fiquem com raiva, mesmo que seja do seu irmão, e serão julgados. Se vocês chamarem um amigo de tolo, serão levados perante o tribunal. Tô parecendo uma veinha lendo assim, é que meu óculos é multifocal e a parte de baixo é pra perto e a parte de cima é de longe. No versículo 27, ele diz assim, ó. A lei de Moisés diz, não cometa adultério. Ou seja, você não vai furunfar com a mulher dos outros, né? Mulher casada e você sendo casado com outra mulher. Porém eu digo, Jesus diz, qualquer um que olhar para uma mulher, e a desejar possuí-la, em seu coração já cometeu adultério com ela. Ou seja, qual é a relação aqui com o processo terapêutico, né, do Sermão da Montanha? Eu tive uma percepção essa semana que o processo terapêutico, ele se divide inicialmente em duas fases. A fase do aprendizado, depois tem uma fase que é de digestão daquilo que aprendeu, e depois vem a terceira. Essa segunda fase, ela não você não passa essa segunda fase junto com a terapeuta. Você passa essa segunda fase vivendo tua vida, se metendo nos rolos que você, né, já se metia antes. Na terceira fase, precisa ter uma compreensão do que você aprendeu muito ampla, muito profunda, a ponto de trazer para você uma mudança de mentalidade, que é isso que o Evangelho propõe. Então, o que Cristo propõe aqui no Sermão da Montanha? Saber a lei, fazer o que a lei diz, não é mais o suficiente. Você precisa evoluir como pessoa. Você precisa evoluir como um seguidor de Cristo. Entendeu? Então não basta, não adianta o cara, ele não adulterar, ele não deita com a mulher do outro. Ele não trai a esposa dele. Mas ele tá sempre flertando com outras, ele tá sempre com contatinho, ele tá sempre olhando e desejando, ele tá sempre, talvez até se masturbando, pensando em outras mulheres. Cristo diz, isso também é adultério. Porque a partir do momento que você entende o papel da tua esposa, o seu papel como marido, o seu papel como chefe de um lar, esses comportamentos já não cabem mais. Só que para chegar nesse lugar, precisa de um nível de amadurecimento. Amadurecimento emocional, amadurecimento espiritual, amadurecimento até físico, entendeu? Então, no Sermão da Montanha, qual a percepção que eu tive? Cristo chama as pessoas não só a conhecer a lei, mas a ter um amadurecimento na lei. E no processo terapêutico é exatamente a mesma coisa. E eu tenho vivido isso nos últimos dias. Por quê? Lá no começo, quando eu comecei a atender, eu sempre disse, e eu ainda digo, minha intenção é que você aprenda comigo e suma da minha frente. Vai viver a sua vida. Só que eu tenho tido a experiência dos meus primeiros clientes voltarem, só que agora eles voltam numa situação um pouco diferente. Eles já sabem de onde vêm os traumas, eles já sabem o que dói, eles já sabem os gatilhos que disparam as dores deles, eles já sabem como as pessoas em volta funcionam. Só que isso não é o suficiente para que eles evoluam, para que eles andem, para que eles prosperem mais, para que eles tenham melhores
conexões, isso não está sendo suficiente. Por quê? Porque só conhecer o conceito não é o suficiente, ele precisa ter um aprofundamento, uma transformação de vida. Então, assim como o evangelho, que te convida a surpreender o outro, a ser mais do que a lei propõe, ele diz assim, se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. O que Cristo está ensinando aqui? Cristo está ensinando que você, enquanto cristão, surpreenda as pessoas. Entregue mais do que o básico. Cresça. O que Cristo está dizendo aqui é cresça, seja maior, seja uma pessoa mais evoluída. E nem sempre a terapia te torna evoluído, tá? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que ele entendeu muito bem os conceitos sistêmicos, ele entendeu de onde vêm os traumas, e os nossos principais traumas, eles são gerados aonde? No seio da família, né? Pai, mãe. O pai e a mãe são uma fábrica de causar traumas em nós. É bom saber isso? É bom. Isso te leva para onde na tua evolução? Para lugar nenhum, se você continuar no vitimismo, culpando seus pais. Então, às vezes, a pessoa faz terapia, ela entende que o trauma vem do pai. Ela vê o padrão de comportamento errado do pai. Só que esse comportamento errado é para nós vermos, aprendermos com ele, porque o pai e a mãe, seja lá quem for, a gente aprende pelo positivo e pelo negativo. Meu pai foi bom, você aprendeu como ser um bom pai. Meu pai foi ruim, você aprendeu como não ser um pai ruim. Entendeu? Só que a pessoa, ela pega isso e ela se torna agora um carrasco. Ela quer jogar na cara da sociedade, da família, a culpa por toda a ineficiência, por todo o fracasso dele. Então, eu sou fracassado, eu sou traumatizado, eu sou isso, aquilo, por causa da minha família, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Só que no processo terapêutico, se você não der o sim absoluto, que é o que? O perdão, e o Cristo fala muito sobre perdão, perdoar 70 vezes 7, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, o que você se torna agora? Você se torna um traumatizado ou arrogante. E se tem uma coisa, que é uma outra percepção que eu tive também essa semana. Uma outra percepção. E, gente, a gente que é crente, por quê? Porque a gente conhece a lei. A gente conhece o que é certo, o que é errado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra a sua saúde mental, sua saúde física, sua saúde espiritual. É só você olhar. Pecado é a mesma coisa que trauma. Todo pecado vai gerar trauma, entendeu? Olha como uma coisa anda junto. Então, essa semana eu tive essa percepção também que uma das maiores mudanças que uma pessoa pode ter, ela pode ter através do evangelho ou ela pode ter através do processo terapêutico. E às vezes um ajudando o outro. Ah, Julieta, a palavra de Deus não é suficiente? A palavra de Deus é suficiente se você tiver conhecimento suficiente para entender o que a Bíblia diz. Porque muitas vezes as pessoas não entendem o que a Bíblia diz, gente. Então, essa percepção é que a terapia ou o evangelho, uma das coisas que ele remove do ser humano é justamente a arrogância. E o que é a arrogância? Quando a pessoa está em pecado, ela acha que ela está certa, ela tem que viver os desejos, as vontades, ela tem que dar ouvido à carne. No processo terapêutico é a mesma coisa, é a minha dor, é o que o meu pai fez, é o que o fulano fez, é o que o meu ex fez. Não é sobre a dor. É sobre como você encara a dor, é sobre o que você aprendeu com essa dor, é sobre por que você precisou dessa dor, é sobre o que você vai transformar a partir dessa dor. Entende? Então, esse foi o aprendizado dessa semana. A arrogância e o povo crente, eles são muito bons nisso, né? Falo como... Uma das coisas que me levou pra terapia foi a arrogância, né? Se você não conhece a minha história, depois você entra nos meus canais aí, tanto Violeta Giacomelli quanto Ministério em Fúria, os vídeos de apresentação vai estar lá a minha história. Então, eu sempre fui muito arrogante. Por quê? Porque eu sempre tive demais. Eu tive uma boa família, eu tive pais, que me amaram. Nunca passei fome. E eu queria tratar as pessoas que estavam ao meu redor, principalmente alguns primos, que não tiveram nem um décimo do que eu tive, de forma igual. Não dá. Entendeu? E se você compreende o evangelho só na característica de lei, de regra, de vida, sabe o que acontece com você? Você fica igualzinho os fariseus, que foi uma coisa que Cristo, João Batista, todo mundo, Cristo mais criticava. Qual que era a briga de Cristo? Era justamente com os fariseus. Por quê? Os fariseus eram muito bons em cumprir a lei. Eles eram muito bons em dar o dízimo do coentro e do hortelã, mas eles eram péssimos em empatia, eles eram péssimos em perdão, eles eram péssimos em analisar a história das pessoas, a ponto de Cristo curar um cara no dia do sábado e eles querem encrencar com Cristo. Peraí, mas tem dia certo agora pra você curar? Tem dia certo pra você fazer o bem? Então, às vezes, a pessoa faz terapia e ela fica igual o fariseu, igualzinho. E no processo terapêutico, eu vou ensinar você a olhar pra sua história e entender de onde veio o trauma. E com certeza você vai encontrar a maior parte deles no pai e na mãe.
na família, do ambiente que você veio, da história, da sua história. E aí a pessoa, às vezes, ela faz terapia e fica falando, porque minha família não presta, porque minha família são todos disfuncionais, porque minha família... Sabe qual é a sua diferença da tua família? Nenhuma. Agora você só é uma pessoa que tem um pouco de conhecimento e usa esse conhecimento para continuar criticando tua família e não para você mudar a si próprio. Até porque o objetivo da terapia, um dos objetivos, é o quê? É manter os vínculos e afastar o resultado ruim desses vínculos, dos traumas. As relações não têm que ser curadas. Os vínculos, eles são curados. Mas o seu pai e sua mãe nunca vai deixar de ser seu pai e sua mãe. Mas o que eles fizeram, você pode transformar. Então, eu encerro aqui a minha percepção com vocês. Eu não posso fazer mais live, né, gente? Senão eu faria uma live sobre isso. Não é que eu não posso mais. Eu não posso ainda. Eu tenho muito pouco seguidor. Eu vou deixar aqui em forma de stories pra você. Talvez eu aglutine todos esses stories e mande pro YouTube. Então, fica aqui esse ensinamento pra você. E você que é pastor, você que é líder, entender sobre essas dinâmicas das relações humanas é muito importante. Pra quê? Pra você não usar, de repente, da Bíblia só como lei. E não entender não proporcionar esse crescimento para os seus liderados. E às vezes você aí, a pastora líder, está precisando muito ser curado. Então, eu te convido. Vem para terapia. Entre em contato pelo direct do Instagram.